Bom, pessoal, vamos agora trabalhar algumas questões, vamos dissecar algumas questões, de maneira que você possa extrair o máximo de informações possível de cada uma dessas questões, independentemente do comando que a questão nos apresenta, tá bom? A gente não vai se restringir ao comando da questão, a nossa meta é dissecar ao máximo as questões que se apresentarão a partir de agora, para que a gente tenha uma aprendizagem, uma curva de aprendizado bastante condizente com o nível do nosso curso, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, uma questão aqui do ano de 2007, cobrada num concurso de perito criminal do CPC, tá bom? Na modalidade aí de processamento de dados. É uma questão com 4 assertivas e 4 letras para que nós marquemos aquela que está correta, tá? Então vamos à análise da assertiva 1. O TCP/dump é um packet sniffer, lembrando, né, gente, esse termo packet sniffer tem que fazer parte do seu vocabulário a partir de agora. O packet sniffer já diz, né, é um farejador de pacotes, é um analisador de tráfego, é um software de captura de tráfego, que possibilita a interceptação e a apresentação. É isso que ele faz, né, gente? Ele intercepta o dado na rede, grava isso em algum lugar, ou não, você pode optar também por não gravar, mas isso aí vai ser apresentado, seja a um software que analisará aquele fluxo de informações capturada, ou vai também apresentar a um analista de tráfego para que ali sejam feitas algumas considerações. No nosso caso, serão feitas capturas e essas capturas serão colocadas em questões de prova, questões de concurso, para que você, como candidato, possa mostrar um pouco do seu conhecimento naquele momento de execução da prova. Então, continuando o nosso raciocínio, possibilita a interceptação e a apresentação de pacotes que trafegam por uma rede TCP/IP. Legal, até aqui tranquilo. Os dados nos pacotes interceptados podem ser armazenados em arquivos para posterior análise. Tranquilo, gente. Toda captura que é feita por esses principais softwares analisadores de tráfego, elas podem ser salvas para uma análise a posteriori. Isso é natural que aconteça. Você salva isso daí, você guarda em determinado lugar para que no futuro você possa fazer a análise daquele material. Então, a 1, gente, essa assertiva 1, ela está completa de A a Z, né? Está corretíssima. Como essa da opção aqui está correta, pessoal, eu só tenho 2 respostas possíveis, a letra A e a letra B. Por quê? Porque se a 1 está correta, as únicas opções que contemplam A e a B, que contemplam o 1 como correto, são a A e a B. Dessa forma, a gente já começa a entender o seguinte, que a 3 não pode estar correta, né, gente? A 3 aqui ela está errada por natureza, tá bom? Eu tenho certeza que a 3 está errada, mas nós a analisaremos. Vamos agora fazer a leitura da B. Eu já sei que a resposta ou é A ou é B. Dependendo da análise da questão 2, eu já sei qual é a resposta correta. Esse tipo de pensamento, gente, é muito válido na execução da prova, no dia de execução da prova, porque você precisa otimizar a confecção das respostas e seguir adiante, guardando seus neurônios, guardando aí a sua massa cerebral para as questões que realmente exigem uma capacidade maior de raciocínio. Vamos lá para a assertiva 2, sabendo já que a 1 está correta. Na 2 ele diz o seguinte, o packet sniffer possibilita monitorar o tráfego em uma rede. Gente, até aqui tranquilo, né? Estratégia CESP, dividir para conquistar. Vamos analisando aí oração por oração. Em uma rede Ethernet, para monitorar o tráfego destinado ao endereço de broadcast, a placa de interface com a rede é necessário que ser configurada no modo promíscuo. Não, né, gente? Isso aqui está completamente equivocado. A 2 não tem nenhuma razão de ser julgada como correta. Por quê? Porque, por default, uma interface de rede ela sempre vai aceitar 2 tipos de pacote. Os pacotes em unicast, tá? Unicast seriam os pacotes direcionados àquela interface de rede, e os pacotes em broadcast, em difusão, ou seja, os pacotes destinados a todas as interfaces de rede, inclusive ela. Por isso que ela recebe esses 2. O multicast, os pacotes em multicast, ela só vai receber se porventura estiver inscrita em algum grupo. Tá? Mas obrigatoriamente esses 2 ela vai receber. Ora, se uma máquina ela é capaz de monitorar os pacotes alheios,
quando está configurada no modo promíscuo, não há essa necessidade se ela for monitorar os pacotes destinados a ela. Por exemplo, se você instalar no seu computador agora o Wireshark, por exemplo, e começar a fazer o monitoramento do tráfego da sua máquina, você não precisa configurar a sua interface de rede no modo promíscuo. Por quê? Porque na sua interface de rede chegarão todos os pacotes direcionados àquela interface de rede. E chegarão também a ela todos os pacotes destinados ao broadcast. Por quê? Porque o broadcast é destinado a todo mundo, inclusive àquela interface de rede. Tá bom? Razão pela qual a 2 não se sustenta aí como uma assertiva correta. Por quê, gente? Reforçando. Por quê? Porque ela não precisa. Não há essa necessidade de estar configurada no modo promíscuo. No modo default, ela também vai fazer as capturas do tráfego destinado ao endereço de broadcast. Naturalmente, esse endereço vai chegar até a máquina. Então, não tem por que isso aí acontecer. Nesse momento, né, o concurseiro safo ele já sabe que a resposta correta é a letra B, porque ele sabia instantes atrás que a 1 está correta e a 2 está errada. A única que contempla a 1 como correta é a letra B, né? Se a 2 estiver errada, a A não pode ser a resposta, a C também não pode, e como a 1 está correta, a D por eliminação cai fora, restando somente a letra B. Mas aqui a gente vai seguir no raciocínio para que nós possamos interpretar corretamente a assertiva 3 e a assertiva 4. Assertiva 3, gente. Em uma rede Ethernet, um packet sniffer pode ser usado para monitorar o tráfego destinado ao endereço de broadcast e a multicast. Ele pode ser configurado? Pode. É só eu configurar. Eu posso dizer para para a minha interface de rede a seguinte instrução: capture tudo que for multicast, capture tudo que for broadcast. Mas aí a questão ela se torna mais restritiva aqui no final, mas é justamente essa parte que vai tornar essa assertiva errada. E aí ele segue no raciocínio, dizendo o seguinte: mas não tráfego unicast destinado à máquina com packet sniffer. Gente, a gente vai usar aqui, para entender essa questão, aquela máxima do direito. Quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso monitorar broadcast, multicast e o tráfego dos outros, por que é que eu não conseguirei monitorar o tráfego unicast destinado à própria máquina? Aqui é que não tem jeito, aqui ele vai monitorar de qualquer forma. Por quê? Porque o que chega na casa dela é tranquilo, o que chega na máquina dela é tranquilo. É como se você fosse abrir as cartas que chegam até a sua casa, tá bom? Se você tem poderes para abrir as cartas do vizinho da frente, do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, por que é que você não pode abrir as cartas destinadas à sua residência? Então, não tem o menor sentido, essa questão aqui está correta, tá? Então, temos essas duas aqui como sendo assertivas erradas, somente a primeira como correta, e agora vamos fechar em cima da 4. A 4, pessoal, ela começa de uma forma muito tranquila, dizendo assim: ó, há técnicas que podem ser usadas para se tentar identificar a presença de packet sniffer em uma rede Ethernet. O concurseiro que não tem muito domínio do assunto, ele pode pensar o seguinte: meu Deus, será que essa técnica existe? Gente, olha só a construção da frase. Há técnicas que podem ser usadas para tentar. Ó, eu não vou nem ler o que tem aqui na frente. Gente, aqui ele usa os termos poder, concatenado também com o termo tentar. Pessoal, qualquer coisa que vier aqui na frente, essa oração tem que estar correta. Por exemplo, há técnicas que podem ser usadas para se tentar fazer um elefante flutuar, fazer uma baleia voar, fazer o planeta Terra virar um cubo. Qualquer coisa aqui pode, porque existem técnicas que podem ser usadas para se tentar, não quer dizer que vai conseguir. Então você observe que a abertura que a questão te dá é muito grande. Então essa primeira oração aqui, esse primeiro período, tem que estar correto, tá bom? Então vamos seguir adiante. Por exemplo, um pacote ARP pode ser enviado para um endereço que não seja o de broadcast. Se uma máquina responder a esse pacote, possivelmente há uma chance, é possível que, exista uma placa de rede no modo promíscuo. Vamos dar uma noção aqui, pessoal, desse protocolo ARP, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre esse protocolo. Antes de nós marcarmos isso aqui como correto, até porque nós já sabemos que isso aqui é correto, letra gabaritada aqui da questão é a letra B, mas vamos para o slide aqui da frente para desenharmos um pouquinho esse cenário. Gente, a coisa é o seguinte: o protocolo ARP ele se baseia num ambiente onde existem perguntas e respostas. Tá? O protocolo ARP é aquele protocolo responsável em fazer a amarração dos endereços IP com os endereços físicos, com os endereços MAC daquelas máquinas. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, o software que está na sua máquina instalado, vamos supor, a aplicação
XYZ, na hora que ela vai se comunicar com a outra parte da aplicação que está situada numa máquina remota, ela vai fazer referências através do endereço IP. Só que numa rede local, gente, numa rede local, não tem sentido você utilizar pelo menos via de regra, né? Não tem sentido você usar endereços IP para que as máquinas se comuniquem. Por quê? Porque uma rede que está conectada, uma rede que tem como nó central um switch, por exemplo, o switch, por ser de camada 2, ele só enxerga, pessoal, o quadro. Ele não vai enxergar o que tem aqui dentro, o que tem dentro dessa região mais interna. Essa região mais interna aqui é onde vai estar o pacote IP, aquele segmento TCP e as regiões de camadas mais altas. Para que essas máquinas façam o discernimento em saber se esse conteúdo diz respeito a qualquer uma delas, elas vão fazer a leitura desse MAC de destino, que é o primeiro campo constante no quadro Ethernet, como exemplo, mas um quadro aqui de camada 2. Então, essa máquina daqui, gente, no momento que essas máquinas são ligadas, ela não sabe ainda qual dessas máquinas tem o determinado IP. Vamos imaginar o seguinte, a aplicação aqui nessa máquina do canto superior direito, ela deseja mandar determinado conteúdo para a máquina 10.0.0.5. Tá bom? Só que ela não sabe dessas máquinas, quem é o endereço MAC que está associado com esse 10.0.0.5. Tá? Aqui é com quem ela deseja se comunicar. Então, ela vai emitir um quadro na rede, pessoal, com o endereço MAC de destino de broadcast, de tal maneira que todas as máquinas recebam esse quadro. E, uma vez que esse material é enviado para a rede, dentro dessa região aqui que contém a informação do protocolo ARP, aqui dentro dessa região que eu estou acabando de marcar na cor amarela, vai ter a seguinte pergunta. Quem tem o IP 10.0.0.5? Essa é a pergunta que ele faz, tá? Isso aqui é uma pergunta. Quem é que tem? Quem tiver, pessoal, por favor, me informe. Essa máquina quer ser informada. Como esse endereço é de broadcast, todas essas máquinas vão receber esse quadro. Todas essas máquinas são destinatárias naturais desse quadro. Logo, essas máquinas que aqui se encontram vão realizar a abertura desse quadro. Quando elas abrem esse quadro, elas vão chegar até esse conteúdo mais interno, que é justamente onde está essa pergunta aqui feita pelo protocolo ARP. Vamos imaginar também, gente, que essa máquina daqui, que eu estou marcando, é a possuidora do IP 10.0.0.5. Aí sim, somente essa máquina e mais nenhuma vai responder a essa pergunta que o protocolo ARP fez. Por quê? Porque, via de regra, as perguntas ARP são em broadcast e as respostas em unicast, tá? Aí essa máquina daqui vai responder para esta máquina daqui de cima, dizendo o seguinte: máquina que fez a pergunta, eu estou te respondendo que eu possuo esse endereço 10.0.0.5 e o meu endereço MAC é tal. Vamos imaginar que ela informou que o endereço MAC dela seja AA e 48 bits AS, ok? É assim que a coisa funciona. Por quê? Porque a pergunta foi feita para todas as máquinas, mas a máquina possuidora, ela agora responde com o endereço MAC dela. Nas comunicações futuras, toda vez que essa máquina daqui for fazer uma comunicação com essa máquina 10.0.0.5, ela já vai mandar esse conteúdo para esse endereço MAC. Por quê? Porque nós estamos numa rede local e a comunicação vai acontecer pelo endereço MAC. Essa associação, pessoal, vai estar num cache ARP em cada uma dessas máquinas. Cada uma dessas máquinas vai ter um arquivozinho relacionando o IP e o MAC, o IP e o MAC, o IP e o MAC. De tal maneira que quando a pilha de protocolo referenciar aquele endereço IP, ela já sabe para qual endereço físico, para qual endereço MAC encaminhar, pois elas estão numa rede local. Tá bom? Esse aqui é o funcionamento. Agora, qual é a artimanha que a questão nos apresentou? A artimanha é a seguinte. Essa máquina do canto superior direito, ela desconfia que determinadas máquinas aqui, que existe pelo menos uma máquina que está com a sua interface de rede no modo promíscuo, ou seja, recebendo quadros destinados a outras máquinas. O que é que essa máquina que eu marquei aqui na cor amarela vai fazer? Ela vai pegar esse endereço MAC de destino e vai colocar um endereço que ela tem certeza que nessa rede ninguém possui. Vamos imaginar o seguinte, ela sabe, essa máquina que eu marquei de amarelo, ela sabe que essa primeira máquina aqui de cima, ela tem o endereço MAC AAA, a outra BBBB, CCCC, DDDD e EE, tá bom? E aí ela vai fazer o seguinte, ela vai montar um quadro, e ela está desconfiada que essa máquina daqui
cujo endereço IP é 10.0.0.7, está com um farejador de pacotes instalado e ela está com a sua placa de rede no modo promíscuo. Como é que ela faz para descobrir? Ela vai montar um quadro, pessoal, com um endereço MAC absurdo, que ela sabe que não existe nessa rede. Nós já falamos que os MACs aqui são AA, BBB, CCC, DDD, tá bom? Então ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar um quadro desse e vai montar o seguinte endereço MAC de destino. Endereço 10, 2.10, 2.10, 2.10, 2.10. Como a gente acabou de ver, aliás, mais 2.10, né, para ficar do tamanho correto. Pela conversa que nós tivemos ainda há pouco, pessoal, alguma dessas máquinas tem esse endereço MAC de destino? Não. Então, naturalmente, esse quadro ele vai bater nessa máquina, mas não vai ser lido, vai ser ignorado. Vai chegar nessa outra máquina, vai ser lido e vai ser ignorado. Lido por quê? Porque ele tem que ler pelo menos esse MAC de destino para saber que essa máquina não é a destinatária. Tá? E se a máquina não é a destinatária, ela não interpreta o que tem no quadro. Só reforçando, naturalmente essas máquinas só vão ler os quadros que tiverem o endereço de broadcast, que tiverem o endereço de unicast ou que tiverem endereço aí de multicast, mas isso aí seria no caso do IP, tá? No caso aqui do quadro Ethernet, né, nós vamos trabalhar com o broadcast e o unicast. Pois bem, essa outra máquina também vai receber, essa outra máquina vai receber. Agora, o grande tchan, gente, que você tem que prestar atenção é o que vai acontecer agora nessa máquina aqui que eu estou marcando na cor vermelha. Quando esse quadro chegar nessa máquina do canto inferior direito, que eu estou marcando aqui na cor vermelha, esse quadro vai ser aceito pela pilha de protocolo. Mas só que ele não deveria ser aceito. Por quê? Porque esse endereço MAC não pertence a essa máquina, não pertence. Pertence a uma outra máquina. Inclusive, essa máquina nem na rede está presente, a máquina destinatária desse MAC daqui. Só que essa máquina é enxerida e ela faz, bom, eu estou em modo promíscuo, eu vou aceitar qualquer quadro. Aí ela vai receber esse quadro, e uma vez que esse quadro vai subindo a pilha de protocolos dela, né, vai subindo para a camada de rede, vai chegar um momento que ela vai ter que ler o conteúdo desse pacote aqui. O conteúdo que está aqui referenciado no payload do quadro Ethernet. A pergunta que tem aqui dentro, pessoal, seria o seguinte, né? Quem tem o endereço IP 10.0.0.7? Essa é a pergunta que está contida. Essa máquina, ela realmente tem esse endereço IP 10.0.0.7. E aí ela vai responder, eu tenho 10.0.0.7. Aí o que é que vai acontecer? Automaticamente, essa máquina que foi a originária da pergunta ARP, da requisição ARP, vai ter certeza que ela é uma máquina que está operando no modo promíscuo. Aí você me pergunta, Gustavo, por quê? Se na verdade ela tem o endereço IP 10.0.0.7 e a pergunta foi feita para a máquina que tinha o endereço 10.0.0.7. Será que isso não é o procedimento normal? Gente, até seria o procedimento normal. Mas você tem que entender o seguinte, que a pergunta contida nessa região mais interior do quadro, ela só pode ser avaliada pelo destinatário desse endereço MAC daqui. Como o endereço MAC é falsificado, não é um endereço que existe na rede, nenhuma máquina poderia abrir o conteúdo mais interno. Como essa máquina que está no canto aqui inferior direito, ela abriu esse conteúdo daqui de dentro, é sinal que ela precisou também abrir o container mais externo. Antes dela chegar na região mais interna, ela precisou abrir a região mais externa. Mas para ela abrir a região mais externa, ela tinha que ser destinatária desse endereço. Só que ela não era. Moral da história, esse quadro nunca poderia ter sido aberto, essa região aqui mais interna, por consequência, nunca poderia ter sido lida e a resposta nunca poderia ter sido dada. Como tudo isso aconteceu, parte do princípio que esta máquina que está marcada aqui na cor vermelha, ela aceitou um quadro Ethernet cujo endereço de destino não era ela. Logo, supõe-se, deduz-se que ela está operando em modo promíscuo. É assim que funciona. Vamos voltar agora para a análise daquela questão 4. 4. Há técnicas que podem ser usadas para se tentar identificar a presença de um packet sniffer numa rede Ethernet. Por exemplo, um pacote ARP pode ser enviado para um endereço que não seja o de broadcast. Legal, foi o que nós fizemos. Se uma máquina responder a esse pacote, possivelmente há uma possibilidade de existir uma placa no modo promíscuo. Beleza, gente? Olha só. Se eu mando
um pacote, um quadro, na verdade, né? Quando eu falo pacote, gente, é preciso você saber filtrar se o termo está sendo usado de forma expansiva ou de forma restritiva. Nessa questão, nós estamos usando o termo pacote de forma ampla, referenciando quadros, tá? Então, se uma máquina responde esse pacote, possivelmente existe uma placa de rede no modo promíscuo. Mas pode ser também, pessoal, que eu esteja mandando o quadro para a máquina que realmente é detentora do quadro. E aí não está havendo problema nenhum. Por isso que a questão ela utiliza esse termo aqui, possivelmente, tá bom? Então, dessa forma, nós temos que a 1 e a 4 são as opções corretas, marcando aí como gabarito da questão a letra B de bola, ok? Então, vamos encerrar essa questãozinha por aqui, dissecamos ela de ponta a ponta e daqui a pouquinho nós seguiremos com a análise de mais umas questões.